Bom, eu vou discutir com vocês durante 1 hora um assunto extremamente banal. Porque, primeiro que vocês aprenderam tudo errado, o que eu posso fazer? Se você não consegue dizer se o paciente deve comer sal ou não, esquece o hormônio, pô. Vamos começar pelo básico. Então, sal, ingerir ou não ingerir? Vilão ou herói? Essa é a nossa conversa aqui. Então, existem inúmeros livros sobre sal na literatura, tá? O Dr. David Bronstein também discute essa área. Esse cara é um pioneiro, ele está sempre na frente, rompendo paradigmas, tá? Então, eu quero conversar com você sobre isso. Usando os termos sal, sódio, pressão alta e hipertensão, de 1966 a 2001, existem 17.090 artigos publicados na Medline. Você viu a complexidade que é para estudar um negócio desse e trazer para vocês mastigado. São horas e horas e horas para trazer um consenso que você pode levar para o seu consultório e usar sem risco de criar problema. Tá? Terapêutica antihipertensiva. O que acontece com seus pacientes hipertensos? Eles estão fatigados, todos cansados, eles estão com problemas sexuais, eles estão reclamando que não tem libido, estão reclamando que não tem ereção, e eles estão com a cognição comprometida. Se você não acredita, é só fazer o teste. Faz teste de cognição no seu consultório. O dia que seu paciente chega lá, e um ano depois que você está tratando ele, se a cognição estiver deteriorando, você não é bom médico. Porque está envelhecendo na sua frente e você não percebe. Então, por que esses pacientes com terapêutica antihipertensiva estão cansados, estão broxas e estão com distúrbio cognitivo? Por que está acontecendo isso? Uma das razões é por causa da dieta hipossódica que você passa, que você aprendeu na faculdade. Isso não é culpa sua, não, mas você faz. Quando distúrbios nutricionais são corrigidos, a pressão arterial geralmente normaliza. Pressão arterial não é doença. Hipertensão não é doença. É um estado. Tem alguma coisa por trás que você está fazendo errado ou o paciente está fazendo errado. No momento que você normaliza, a pressão normaliza. A tendência do corpo é voltar à homeostase. É só tirar o que está impedindo. Tá? Então aqui está o cloreto de sódio. Quando você coloca ele em água, aqui está a água. Olha como é que ele se distribui. Tá vendo? Aqui está o sódio, tá? E o verde é o cloro. Olha lá, o sódio fica no lado negativo da água, o cloro fica no lado positivo da água. Vocês lembram que a água tem uma polaridade. Os hidrogênios são positivos, o oxigênio é negativo. Então ela mistura. Ela é um solvente, isso aqui está diluído. O sódio e o cloro. Cada átomo de sódio se liga a 2 moléculas de água. Está vendo aí? Enquanto que cada átomo de cloreto se liga a 4 moléculas de água. Você quer ver aqui, um cloreto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você ficar bem claro, para você ver. Olha aqui, eu vou pegar primeiro eu vou pegar um sódio. Aqui um sódio. O azul é o sódio. Ele está ligado a 2 moléculas de água. Eu agora vou pegar o verde, que é o cloreto. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 moléculas de água. Aqui é porque eu cortei, mas tinha uma de lá de cá. Sempre o cloreto está ligado a 4 moléculas. Sempre o sódio está ligado a 2 moléculas. Ele é dissolvido aí. Tá? Os japoneses, que têm o maior consumo de sal no mundo, são também considerados um dos povos mais saudáveis. O Japão é o lugar no mundo que tem mais centenários per capita. Mais gente com mais de 100 anos no mundo, per capita, dividido pela população. No mundo, disparado, disparado. Segundo lugar é a Itália, um lugar na Itália, era uma ilha, mas tem nada comparado com o Japão. O Japão está disparado na frente. Tá? E é o povo que mais come sal no mundo. Dado assim, interessante para você. Então a importância do sal. O cristianismo, se você olhar na Bíblia, tem 32 citações bíblicas sobre o sal. Como é que Jesus chamava os seguidores dele? Vocês são o sal da terra. Você vai no judaísmo, o pão do Shabá, que é o calá, é mergulhado no sal antes de comer, lembrando o acordo feito com Deus. Você vai no islamismo, o Alá dizia, o Maomé dizia, existem 4 bênçãos de Deus. 4. O ferro, o fogo, a água e o sal. Agora eu pergunto para você, se o cristianismo, o judaísmo, o islamismo
se eles estão, na tradição deles, mostrando as qualidades do sal, será que não tem algo mais? Pô? Se o sal fosse tão prejudicial assim, por que tem toda essa homenagem ao sal? Resolveu aí? Para hebreus, chineses, gregos e romanos, sal era valorizado tanto ou mais que ouro. E a palavra salário foi originada do pagamento para os soldados romanos. Solarium argentum. Pagava na forma de sal. Meio quilo de sal, 1 quilo de sal. E desde há 5.000 anos era uma das mercadorias mais negociadas na China. E de repente faz mal, poxa. Na medicina, Hipócrates, o pai da medicina, reconhecia o poder curativo de sal. E Paracelso escreveu: o ser humano necessita de sal. Ele não pode viver sem sal. Onde não houver sal, nada permanecerá, mas tudo irá se deteriorar. Que é o que está acontecendo com as pessoas. Elas estão doentes por não receberem o sódio que elas precisam para a bomba sódio e potássio e não receber o cloreto que elas precisam para formar o ácido clorídrico. Se eu dou para você uma dieta hipossódica, você não produz ácido clorídrico. Se você não produz ácido clorídrico, você não tem vitamina B12. Olha o problema. Vamos juntar com a última aula. Começa daí. Muita gente tem deficiência de B12 porque está numa dieta hipossódica há 5, 10 anos, que o médico convenceu, e a televisão convence, e todo mundo convence, e você faz erradamente. Achando que está fazendo uma dieta saudável. Uma dieta hipossódica é uma dieta saudável e traz resultados terapêuticos? Pergunta-se. Não, não traz resultados terapêuticos e não é uma dieta saudável. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para você. Os estudos de que o aumento de sal causa aumento de pressão arterial foram feitos em animais, usando 10 a 20 vezes as doses recomendadas para o animal, para aqueles animais e com sal refinado. Sal refinado significa cloreto de sódio. O sal da mina, o sal do mar, ele tem aproximadamente 83 minerais. Você pega esses 83, você tira 2 e joga 81 fora. Só que para tirar esses 2, você usa 4 venenos que eu vou te mostrar daqui a pouco. Aí você tem na mesa uma coisa chamada cloreto de sódio, que tem isso aqui, mais os venenos para tirar os outros. Esse sistema que eles chamam de purificação, entre aspas, na realidade é uma destruição, porque o potássio foi embora, o magnésio foi embora, o selênio foi embora, o zinco foi embora, todo foi embora, para ficar essa coisinha branquinha, bonitinha na sua mesa. E você acha que isso é bom. Aí, como isso aqui é prejudicial, porque tem os venenos, aí você fala, não, você não pode comer cloreto de sódio, só que você inclui aquele lá. Você acha que tudo é a mesma coisa, porque ninguém te explicou que é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sal refinado é uma coisa, sal integral é outra coisa. Mas eu digo mais. Eu chego a te dizer o seguinte, entre ingerir esse veneno e não ingeri-lo, é preferível ingeri-lo. Porque o indivíduo que come sal, mesmo errado, ele está melhor do que o que não come sal. Essa é a verdade. Então, aquele paciente seu que não pode comprar sal integral, porque pobre é muito fácil comprar sal integral. Deixa eu te explicar como é que você dá sal integral para pobre. Você manda ele comprar sal de churrasco, que é muito barato. E ele raspa o sal de churrasco, também chamado sal grosso. Ele pega o sal grosso e ele mesmo raspa o sal grosso em casa, fica mais barato ainda do que o cloreto de sódio. E está tudo ali. É assim que você faz. Sempre tem um jeito. O jeito é dar sal grosso. Você vai comprar sal de churrasco e você vai raspar ele. Eu não entendo qual que é o sal. É o sal grosso? Eu não entendo muito de vaca. Então não sei o que é o sal da vaca. Mas eu acho que você não deve usar produto veterinário, né? Bom, vamos lá. 20 vezes a dose recomendada para que foram extrapolados. Aqui, esses resultados foram extrapolados para a produção humana.
E aqui, o ano mágico é esse. Em 1979, o governo americano emitiu um relatório dizendo que a causa de pressão alta era a alta ingesta de sal. Claro, você está dando 20 vezes mais para animal e que, portanto, uma dieta baixa em sal se fazia necessária. Como o Brasil copia tudo que os americanos fazem, nós somos muito criativos, a gente copia, aí também veio para o Brasil a história. Tá? O estudo mais significativo testando a hipótese de alta ingesta de sal e hipertensão foi o InterSalt Trial. Foram incluídos 10 mil indivíduos, 52 centros, 39 países. Somente 4 dos 52 centros, 2 no Brasil, os índios Yanomami, aqui aí, Yanomamis e Xingu, índios do Xingu, 2 grupos, o do Yanomami e do Xingu, e 2 da Papua, na Nova Guiné, foram os únicos que responderam exatamente. Os outros, nesse estudo, a conclusão foi que uma redução drástica da ingestão de sal levou a uma diminuição pífia de 3 a 6 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 0,3 na pressão diastólica. Fica praticamente sem sal, dá isso aí, ó, praticamente nada. Uma pressão que era de 18 por 9, agora é 18 por 8,93. Tem nada. O sistema de banco de dados do Cochrane, para quem não sabe o que é Cochrane, precisa olhar, porque o Cochrane é um sistema sueco que tira dúvida de tudo. Eles têm um banco de dados de tudo. Então, se alguém tem alguma dúvida, eles vão lá e respondem. Eles analisaram 57 estudos clínicos de sal em um período de 25 anos, publicados, com dieta baixa em sal, e o efeito hipotensivo foi de 1,27 para a pressão sistólica e 0,54 para a pressão diastólica. Ou seja, um paciente com a pressão de 180, 18 por 95, ou 18 por 9,5, a diastólica, a dieta de sal foi para 18, foi para 17,9. E de 9,5 foi para 9,49. Está impressionado com os resultados? Eu não estou. Não é nada. Ou seja, conclusão, 25 anos de estudo, 57 ensaios clínicos, mostrou nada. Praticamente não existe essa diferença. Agora vamos estudar o NHANES. Eu já falei para vocês do NHANES aqui várias vezes. Você já devia ser especialista no NHANES. Deixa eu falar para aqueles que não estão lembrados. NHANES é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano. Eles já estão no NHANES 6. Eles tinham o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Cada estudo de NHANES tem mais ou menos, eles pegam 10 mil americanos, espalhados pelos Estados Unidos, e fazem um estudo criterioso, o que eles comem, o que eles ingerem, como que eles eliminam, o que sai nas fezes, o que sai na urina, e etc, 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 etc. Quanto que eles comem de sal. Então, essa conclusão é o seguinte, aí chega-se a várias conclusões. Uma delas é essa aqui, ó. Avaliar o estudo conduzido pelo Departamento de Agricultura americano, que é o chamado National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES, avalia o povo americano está ingerindo e quais as consequências dessa ingesta para a saúde. Tanto no NHANES 1 quanto no NHANES 2, houve uma diminuição em mortalidade cardiovascular naqueles em que a ingesta de sal era superior. É quem comia mais sal é que vivia mais. O maior risco de morte era naqueles que ingeriam menos de 2.300 miligramas por dia. Esses são os 2 maiores estudos até agora realizados, mostrando os efeitos deletérios de uma dieta hipossódica. Ou seja, não só não resolve, como morre mais. Então, se você quiser matar seu paciente, você coloca ele numa dieta hipossódica. Tá? Dieta baixa em sal aumentou em 400% o risco de infarto do miocárdio no estudo Mr. Fit. Está aqui o estudo Mr. Fit. 361.662 homens avaliados, aumentou em 4 vezes a mortalidade dos pacientes que estavam em dieta hipossódica. Números interessantes para você ficar sabendo, né? Ninguém nunca vai mostrar isso para você, tá? Tem que dar uma aula sobre isso para ser mostrado. Um estudo europeu recente, avaliando, aqui, 2011, ó,
avaliando o consumo de sódio via excreção urinária, estudou o efeito na pressão arterial e na mortalidade. O estudo envolveu 3.681 pacientes, sendo 2.096 deles eram normotensos. Os pesquisadores concluíram que baixo consumo de sódio foi associado com maior mortalidade cardiovascular. De novo, eu poderia ficar repetindo isso aqui o dia inteiro para você, os estudos mostrando que quem come menos sal morre mais cedo. Quem come menos sal morre mais cedo. Então, tem 4 mitos do sal que eu quero discutir com você. O primeiro mito é que não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. Isso é a maior bobagem que você pode falar. Que enquanto o sal não refinado tem 83 minerais, o sal refinado tem 2, é o sódio e o cloro. E para chegar nesses 2, precisou de 4 venenos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a diferença é brutal. Tanto é que eu desafio você a pegar o seu paciente hipertenso e fazer, você vai ter que convencer, vai dar trabalho, fazer ele comer sal integral e a pressão dele vai baixar. Tem paciente seu que vai normalizar a pressão no momento que começar a comer sal, que é o que estava faltando para ele. Alguém aqui na sala já fez esse teste, já normalizou? Várias mãos levantando. Tá bom? Pelo menos 9 mãos levantaram. Então você acha que não é importante dar uma aula sobre sal? Todo mundo está fazendo errado. Você acha que não é importante dar uma aula sobre B12? Ninguém faz diagnóstico de deficiência. Não, mas eu quero hormônio. Eu dava curso para ensinar o sujeito a ficar milionário. Aí o cara chegava perto de mim, eu começava a dar o trabalho, ele chegava perto de mim e falou, Tolair, eu só quero aprender a ficar rico. Querido, para eu te ensinar a ficar rico, você tem que passar pelo caminho das pedras, eu tenho que fazer a base, pô. Não, mas eu só quero a parte do ganhar dinheiro. Mas você vai chegar lá, companheiro, calma. Por isso que dura 18 meses. Tem um processo aqui que tem que caminhar, pô. O que eu posso fazer? Mesmo caminhando, tem gente que já formou, está fazendo errado. Já passou por aqui e continuou fazendo errado. Primeiro, não existe, isso é um mito. Segundo mito, uma dieta baixa em sal é saudável. Mentira. É o maior prejuízo que você pode fazer para um paciente e para você mesmo, é comer dieta baixa em sal. Produtos baixos em sal são os preferidos. Não é verdade. Sal causa hipertensão. Também não é verdade. Isso são mitos. São mitos que você adquiriu, que te ensinaram errado na faculdade. Eu vou provar para você um por um. Vamos para o primeiro. Não existe diferença entre sal refinado e sal refinado. O sal é extraído na forma de salmoura e então tratado com substâncias químicas. Aqui, ó, o sal que está na sua mesa. Ferrocianeto de sódio, citrato de amônia, silicato de alumínio e destrose. Sabe o que é destrose? Glicose. O sal de sua mesa tem açúcar. Eu não sabia? Sabe, tem açúcar. Isso aqui é glicose, açúcar. O sal, você não sente porque ele está salgado, o paladar não deixa você sentir o açúcar que está lá. Mas tem açúcar. Para a remoção dos minerais e impurezas, ficando apenas cloreto de sódio. As impurezas que eles estão chamando são as coisas boas que você jogou fora. Hã? A importância do pH corporal. Olha só, minerais são agentes alcalinizantes. Você quer alcalinizar um meio? Você põe mineral nele. Na presença de doença crônica, há deficiência de mineral. Deficiência de mineral causa acidose metabólica. Toda doença crônica vem acompanhada de acidose metabólica, por deficiência de mineral. Você ainda põe na dieta hipossódica, só faltava o quê? Claro que tem que piorar. Se eu não estou dando mineral, cada vez a criança, o tecido vai ficar mais acidótico. O tecido vai ficar mais acidótico. Sal não refinado tem em torno de 80 minerais na sua composição. 82, 83, 85, dependendo de onde o sal vem. É o sal rosa do Himalaia, é o sal não refinado do mar, é o sal do mar céltico, que tem mais minerais ainda, depende da qualidade do sal. É o sal de vaca. Então, o sal integral, ele é usado na exaustão adrenal. Se você tem um paciente com exaustão adrenal, que é quando a curva do cortisol está achatada, você não consegue tirar o seu paciente da exaustão adrenal se você não usar sal.
Tem gente aí que fica dando, dá hidrocortisona, dá ashwagandha, mas não dá sal. Tem que dar sal. Eu conheço pacientes que só saiu da exaustão depois que foi dado sal. Vários exemplos vocês devem ter. O sal integral, ele previne asma, ele previne rinite alérgica, ele trata. Ele é um desintoxicante, ele ajuda no diabetes, ele ajuda na fadiga adrenal, ele ajuda na hiponatremia. Se você tiver com o seu sódio no sangue menos de 1,41, você está em caso de hiponatremia. Você tem que manter o sódio no meio. Aqui, você lembra que tem gente que você trabalha, tem substância que você trabalha no quarto quartil, tem substância que você trabalha no primeiro quartil, tem substância que você trabalha no meio, entre o segundo e o terceiro quartil. O sódio é um deles. Então, 141 é muito baixo. Muito baixo. Uma dieta baixa em sal é saudável. Para a maioria dos pacientes, uma dieta baixa em sal não altera os níveis da pressão. Por outro lado, quando o sal não refinado é dado para pacientes com deficiência de sal, há uma redução da pressão arterial elevada. Você pega o paciente hipertenso, dá para ele sal rosa do Himalaia, dá para ele sal marinho não refinado. Se você der para ele sal marinho refinado, você está dando cloreto de sódio. Não sei por que você está gastando dinheiro. O sal marinho refinado é cloreto de sódio. É igual que você compra no supermercado como sal de mesa. Faz sentido você comprar sal marinho refinado, isso não existe. Você está só gastando dinheiro. Elevados níveis de insulina são associados com risco aumentado de doença cardiovascular, diabetes, obesidade e hipertensão. A insulina aumenta na presença da dieta baixa em sal. Opa! Quer dizer que eu pego o meu paciente diabético, ponho ele numa dieta hipossódica. Aí ele precisa de mais insulina. Porque eu acabei de criar o problema agora, ó. Porque baixa dieta hipossódica, aumenta a insulina. Tá? Insulina aumenta a resistência insulínica, ele precisa de mais insulina. Insulina leva a mais insulina. Vocês já viram isso comigo na diabesidade. Tá? A dieta baixa em sal, para quem não sabe, ela aumenta a aldosterona, ela aumenta a renina, ela aumenta a angiotensina, ela aumenta a noradrenalina. Ela começa a mexer com os hormônios. Tá? Dieta baixa em sal aumenta a resistência insulínica. Não deveria ser dado dieta hipossódica para diabético. Porque diabético já tem resistência insulínica. Você vai aumentar a resistência insulínica do diabético? Hã? Dieta baixa em sal e adrenais. A deficiência de sódio leva ao aumento da aldosterona, que leva ao aumento da água intra-extracelular, faz espoliação de potássio, faz espoliação de magnésio. A aldosterona segura sódio, mas elimina potássio e elimina magnésio. Você fica com hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia, porque você deu uma dieta baixa em sal. Causa desidratação e fadiga. Há uma elevação do LDL colesterol em pacientes em dieta baixa em sal. Aumenta em 10% o colesterol e aumenta em 15% o LDL. Então, o jeito de você fazer uso de estatina é começar a dar dieta hipossódica, porque o colesterol vai subir, cai na mão do cardiologista, ele passa estatina, porque o colesterol está alto, por causa da sua dieta hipossódica que você deu para o paciente. Interessante, né? Devem ser recomendados produtos baixos em sal. Dietas baixas em sal predispõem à deficiência mineral de cálcio, de magnésio e de potássio, e causa depressão das vitaminas do complexo B, principalmente B12. Porque se eu tenho uma dieta baixa em sal, eu tenho uma dieta baixa em cloreto. Escuta o que eu vou falar. Cloro é veneno, cloreto é nutriente. Não confunda uma coisa com a outra. Cloro é veneno, cloreto é nutriente. O que eu estou falando aqui é falta de cloreto. Se eu não dou cloreto de sódio, eu não dou cloreto. Se eu não dou cloreto, eu não posso ter ácido clorídrico. Porque ácido clorídrico é cloreto de hidrogênio. Então eu não tenho matéria-prima para fabricar ácido clorídrico. Se eu não fabrico ácido clorídrico, eu não fabrico fator intrínseco. Porque as células parietais precisam disso. Se eu não fabrico fator intrínseco, eu não absorvo a vitamina B12. Se eu não absorvo a vitamina B12, eu tenho deficiência de B12. Por causa mais comum, absorção.
dieta hipossódica leva à deficiência de B12. Parece tão óbvio, não parece? Tão simples. Em revisão de 56 estudos com pacientes hipertensos, mostrou que o efeito de uma dieta baixa em sal é mínimo. A pressão sistólica em 3,7, a diastólica em 0,9. Sal integral não refinado destoxifica o organismo de bromo. Tóxico com inúmeras consequências indesejáveis. Quando eu estudei com vocês tireoide, que eu vou revisar amanhã à tarde nós vamos fazer uma revisão de tireoide, pâncreas e adrenais, para estar pronto para no próximo módulo nós começarmos hormônio. Tá? Então nós vamos... Um dia chega. Tá bom? Bom, então olha só. Vocês devem estar lembrados que era o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e a astatina, o astato. Eram os chamados halógenos. E que o bromo é uma substância indesejável, porque ele também compete com iodo. Tá? Ele compete com iodo aqui, ó. Ele é muito parecido com iodo, ele toma o lugar do iodo, a tiroxina, o T4, ao invés de ter 4 iodo, tem 4 bromos. A triiodotironina, ao invés de ter 3 iodo, tem 3 bromos. A análise laboratorial não detecta a distinção, mede como se fosse T4 e T3 no laboratório. O kit não faz essa distinção e você está intoxicado com bromo. Tá? Então o que acontece? O sal integral destoxifica o organismo de bromo. Ou seja, ele faz uma excreção do bromo que está em excesso no nosso corpo. Se você come pão, você tem intoxicação por bromo. Porque o fermento do pão brasileiro é a base de brometo. Se você come pão todo dia, você tem excesso, intoxicação de bromo no seu corpo. Então, você já está intoxicado. Quando você começa a fazer o sal integral, você vai fazer um detox desse bromo. Tá? Dieta baixa em sal causa acidose. Dieta baixa em sal aumenta o risco de doença cardiovascular e mortalidade. Causa dislipidemia, aumenta o colesterol, aumenta o LDL. Desequilíbrio das vitaminas e minerais, que eu já mostrei a razão por quê. E promove acúmulo de substâncias tóxicas, como é o caso do bromo. Porque o bromo compete com o cloreto na excreção renal. O cloreto, ele facilita a excreção renal do bromo. Se falta cloreto, tem menos excreção renal do bromo. O bromo acumula. Por isso que a falta de cloreto acumula bromo. Entenderam? Sal causa hipertensão. Em 1904, Ambra e Bejor mostraram que privação de sal em animais causava diminuição de pressão arterial. Os estudos de animais exigiam enormes quantidades de sal refinado para 10 a 20 vezes o recomendado. Claro que se você ingerir 20 vezes mais do que o recomendado, até a água faz mal. Houve uma exagerada extrapolação dos estudos em animais para o uso em seres humanos. E começou essa mentira. Sal causa hipertensão. Todos os estudos foram realizados com sal refinado. Nenhum deles, na literatura, foi feito com sal integral. E é esse que eu vou sugerir para você fazer para o seu paciente. Ele não é caro, porque na pior das hipóteses você faz sal de churrasco. Sal grosso, que é integral. Então não tem essa desculpa que é caro. Sal grosso, sal de churrasco, que é mais barato ainda, é sal integral. Tá? Então vamos pegar o estudo do Intersalto, que é o maior estudo que tem. Que é aumento de sal causando hipertensão. 10 mil indivíduos, 52 centros, 39 países, mediram o sal na urina e mediram a pressão arterial, aumento da ingestão de sal, aumento do sal na urina, diminuição de sal na urina, diminuiu a pressão em 3,6 na sistólica e em 0,3 na diastólica. Aqui também está errado o nome dos índios ali. Nos outros 48 centros, não havia associação consistente entre ingesta de sal e mudança na pressão arterial. Sal, em 2001, 57 ensaios clínicos do sistema Cochrane, que eu já mostrei, também mostrando resultados pífios.
Uma dieta baixa em sal aumenta colesterol, LDL, triglicérides, insulina, renina, angiotensina e aldosterona. Tudo que você não quer é aumentado com a dieta hipossódica. Por que continua sendo recomendado uma dieta baixa em sal? Eu acho que é recomendado pelo seguinte, porque se você continuar passando para os seus pacientes uma dieta hipossódica, eles vão continuar doentes, vão continuar tomando remédio. Aí eles vão ter que comprar remédio. Essa é a minha explicação. Eu não vejo outra explicação. Continue com a dieta hipossódica, que você vai fazer eles mais doentes e eles vão continuar comprando remédio. Essa é a única explicação que eu conheço, que eu consigo entender aqui. Eu sei que muitos de vocês estão pasmos. Mas, puxa, mas eu aprendi a vida inteira que sal fazia mal. Pois é, você vai ter que mudar o seu pensamento. É uma mudança de paradigma. Temos no mercado drogas para tratar cada um dos efeitos colaterais de uma dieta hipossódica. Aumenta a resistência insulínica, da diabetes, tem um remédio para diabetes. E assim vai, cada uma delas tem. Entendeu? O paciente hipertenso, você vai ver que ele tem deficiência de magnésio, a grande maioria, quase que a totalidade. Eles têm deficiência de potássio, quase a totalidade. E eles têm deficiência de cálcio. Então, quando eu faço sal integral, eu recomponho o magnésio, o potássio e o cálcio. Tá? Encontrado no sal não refinado e não encontrado no sal refinado. Você não tem magnésio, você não tem potássio, você não tem cálcio no sal de mesa. Você só encontra cloreto de sódio e mais 4 venenos e mais o açúcar que vai lá. A dieta baixa em sal e doenças cardiovasculares. 2.937 pacientes hipertensos, 3,1 anos de follow-up, urina de 24 horas, sódio, potássio, creatina e renina. Conclusão, 400% aumento no risco de infarto do miocárdio no grupo com baixo sódio, comparado com o grupo com alto sódio em homens, sem diferença para as mulheres. Aqui, publicado no Hypertension. 400% aumento no risco de infarto. Você quer ter um infarto do miocárdio? É só você ficar numa dieta hipossódica. Você vai eventualmente desenvolver infarto do miocárdio. Tá? O sódio é 135 a 145, mas você tem que calcular aí, dá 10, a diferença 5. Você tem que fazer pelo menos de 140 a 141 para frente. Esse é o ideal. Tá? É praticamente impossível tratar adequadamente a hipertensão arterial sem primeiro equilibrar os minerais que estão deficientes. Por que você tem que tomar remédio para o resto da vida? O hipertenso vai no médico, o médico fala, o senhor é hipertenso, o senhor vai ter que tomar remédio o resto da vida. Claro, porque eu não vou saber te tratar, eu não vou repor os minerais que estão faltando. A única opção que você tem para baixar os números tensionais, eu não estou tratando a sua hipertensão. Quero que você saiba disso. Eu vou baixar os números, você vai morrer mais cedo, mas com os números mais baixos. Ou seja, eu não estou tratando o paciente, eu estou tratando os números. Você imagina um paciente com hipotiroidismo, que desenvolve mucina nos vasos, aumenta a resistência periférica, para o sangue chegar lá ele tem que aumentar a pressão, senão o sangue não chega na periferia, e agora o sangue aumenta a pressão aumenta por um mecanismo de compensação da mucina no hipotiroidismo, e cai no médico, ele mede a pressão e fala, o senhor está hipertenso, eu vou baixar a sua pressão. Só que aquela pressão estava alta por um mecanismo compensatório da resistência da mucina. Eu não vou tratar o seu hipotiroidismo, porque eu nem fiz o diagnóstico, mas eu vou tratar os seus números. Aí você baixa a pressão do paciente com hipotiroidismo e ele se sente mais doente ainda. Ele não sai da cama, porque agora o sangue não chega nem no cérebro mais direito. Você está tratando o número, você não está tratando o paciente. Tá? Deficiência mineral e ou excesso de sódio a longo prazo causa exaustão adrenal. Você tem que, se você colocar muito cloreto de sódio também, você tem problema. Como baixo cloreto de sódio, como muito cloreto de sódio. Sal não refinado melhora todo o sistema endócrino. Você está querendo trabalhar com hormônio? Você primeiro tem que aprender a trabalhar com sal. Porque você tem que equilibrar essa parte primeiro para depois entrar com hormônio. Porque se ele tiver deficiência de magnésio, de cálcio, de potássio, os hormônios não vão funcionar não. E você vai achar que o hormônio não funciona. Aí você aumenta a dose. Aí está todo mundo intoxicado. O Brasil é assim, ó.
A maioria não faz modulação hormonal, quem faz está doente. Porque é tudo tóxico, está tudo intoxicado. O benefício do hormônio é anulado pela dose. Faz todo mundo ficar intoxicado. Se o meu testículo produz os 2 testículos, quando eu tinha 25 anos, ele produzia em 24 horas 7 miligramas. Os 2 testículos trabalhando. Produzia 7 miligramas de testosterona em 24 horas. Por que eu vou dar para um paciente 50 miligramas? Se o testículo dele produzia no auge 7 miligramas por 24 horas. Por que eu vou dar 50 miligramas? Tem gente que dá até 100, tem gente que dá 200. Depois não entende porque que não funciona. Olha, Laí Ribeiro vai falar. Pode citar Laí Ribeiro. Muita testosterona significa pouca testosterona. Quando você dá muito, a um down regulation, é como se você não tivesse. Muita testosterona significa pouca testosterona. Laí Ribeiro. Tá bom? Em ratos, a vida média do bromo é de 3 dias. Se o rato for colocado numa dieta baixa em sal, a vida média aumenta para 25 dias. Um aumento de 733% de um veneno que você quer se livrar dele, porque você está numa dieta hipossódica. Você aumenta em 733% a vida média do bromo no seu corpo, se você estiver usando uma dieta hipossódica. Você quer coisa mais venenosa do que isso? Acumular halógenos? Então, você expele o bromo salgando mais. Aqui está aqui, ó, salting the bromide out. Ou seja, eliminando o bromo através de salgar, salgando. Expulsando o brometo com sal. Traduzindo em português. Expulsando o brometo com sal. Evite sal refinado e aumente a ingesta de sal não refinado. Olha que coisa fascinante, ó. Olha que coisa bonita. O doutor Brownstein, David Brownstein, tem uma filha. O nome dela é Jessie Brown, B-R-O-W-N, Brownstein. 12 anos de idade. Ela vai te dar um show. 12 anos. Ela fez o seguinte. Ela pegou 2 containers, tá? E colocou água. Pegou duas xícaras e colocou água nas 2 xícaras. Colocou água nas 2 xícaras. Pôs meia xícara de água. As 2, meia xícara de água. Ela pegou uma colher de chá. Para quem não sabe, uma colher de chá é 5 ml. Ele pegou uma colher de chá, que é 5 ml. Ela pegou uma colher de chá de sal. Primeiro ela mediu o pH aqui. O pH deu 6,4. Aqui está 6,4, aqui está 6,4. Que é a mesma água. Metade da xícara com água. Mediu o pH, 6,4. Numa dessas xícaras, ela colocou uma colher de chá de cloreto de sódio. O sal que você tem na mesa. E na outra, ela colocou sal integral. Mesma quantidade. Uma colher de chá, 5 ml. Onde ela colocou o cloreto de sódio, o pH foi para 6. Onde ela colocou o sal integral, o pH foi para 6,8. Olha onde é que eu vou chegar. Para quem não sabe, o pH é medido em escala logarítmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que entre 6, é igual a escala de Richter, de terremoto, é escala logarítmica. Isso significa que entre 6 e 6,8 é 8 vezes. Ou seja, se eu usar o cloreto de sódio, comparando com sal integral, a diferença em potencial hidrogênio iônico é de 8 vezes. Ou seja, quando eu uso sal integral, eu estou alcalinizando o meu corpo 8 vezes mais do que quando eu uso o sal de mesa. Depois que você viu isso aqui feito por uma menina de 12 anos,
Você nunca mais vai colocar sal de mesa na sua cozinha. Você nunca mais vai colocar sal de mesa na sua mesa. Porque você quer alcalinizar o seu corpo. O jovem é alcalino. O velho é acídico. Envelhecer é acidificar. À medida que você vai envelhecendo, você vai acidificando. Cheiro de velho é cheiro de ácido. O velho vai ficando cheiroso, cheirando mal, que eu estou falando. Vai ficando com cheiro de velho. Ele vai acidificando. Então, o que você quer? Você quer rejuvenescer? Você quer alcalinizar. E um jeito de você alcalinizar o seu corpo é com sal integral. Aí você deve estar perguntando o seguinte: doutor Lair, o sal integral não tem iodo. E o sal cloreto de sódio tem iodo. Deixa eu te contar o sal, o iodo que tem no sal que você compra ali no supermercado. Primeiro, não é iodo que está no sal, é iodeto. E esse iodeto é para tireoide. Que a tireoide não usa iodo, você sabe disso. Tireoide usa iodeto. E isso está na forma de iodeto de potássio. Eu não sei se você lembra, mas o iodo tem uma propriedade chamada sublimação. Você já esqueceu o que é sublimação. Sublimação é quando um corpo passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. O iodo, ele tem essa propriedade, ele sublima. Ele pode passar do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Você compra o sal de mesa para cozinhar. A sua empregada abre a tampa do sal de mesa. Só que ela deixa 5 minutos ele aberto. É o suficiente para o iodo ir embora. Então aquele sal que você comprou iodado, você está muito ingênuo pensando que está iodado. Não está nada. Porque a empregada já abriu, já deixou sair tudo. Segundo, não é iodo, é iodeto. Não serve para as outras partes do corpo. E terceiro, agora vem o pior de tudo. A biodisponibilidade do iodo no sal de mesa é só 10%. Do iodo que tiver lá, você só absorve 10%. Então absorve só 10%, no destampar evapora e é iodeto. Então não faz diferença nenhuma. No frigir os ovos não faz nada. Esquece isso e passa para o sal integral. Eu sei, podia aumentar, né? Mas fazer o quê, né? Isso significa que vocês têm mais pacientes, tem mais gente doente. Vamos pensar desse jeito para não ficar triste, né? O que devemos fazer? Rir ou chorar? Hã? Então, olha lá, olha o sal refinado, olha o sal não refinado, sal integral. O sal refinado tem 39% de sódio, 60% de cloreto. O sal não refinado tem 33% de sódio, muito menos, e muito menos de cloreto. E eles têm todas essas porcarias aqui, ó, tá? Essas porcarias aqui, ó, para fazer ele ficar branquinho, que é 2%. E lá esses 2% é de minerais. É de selênio, é de zinco, é de molibdênio, é de magnésio, é de potássio, tudo isso está ali, ó. Tá? Então é bem diferente. O melhor fator para predizer hipertensão é a ingestão inadequada de cálcio e potássio. Isso é a conclusão que o N-Hand chegou. Tá? Ingesta adequada de alimentos completos, incluindo frutas e vegetais, é um fator para predizer pressão normal. Conclusão, não havia uma associação entre ingesta alta de sódio e hipertensão. Pelo contrário, foi detectada uma correlação inversa. Quanto mais baixa a ingesta de sal, mais pressão alta você tinha. Isso é o N-Hand 1. O N-Hand 3, baixa ingestão de minerais, incluindo magnésio, potássio e cálcio, era comum em pacientes hipertensos, confirmando o encontrado no N-Hand 1. Uma baixa ingesta de sódio foi relacionada com níveis elevados de pressão arterial. É o contrário do que vocês aprenderam. Conclusão, ingesta inadequada de minerais é um padrão dietético que melhor prediz uma pressão arterial elevada em pessoas com risco de aumentado para doenças cardiovasculares. Então, até hoje, vocês fizeram tudo errado. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, a primeira vez que caiu a ficha para mim, porque eu também já estive desse lado aí. Eu não acreditava. Quando eu comecei a ler os primeiros trabalhos, eu falei, não é possível, pô.
E para eu começar a colocar sal na minha comida? Porque eu tinha proibido de colocar sal na mesa. E agora a primeira coisa que eu faço é sal. Entendeu? Quando eu tomo de manhã o meu limão espremido, antes de eu colocar água, eu encho de sal integral. Rodo ele de sal, roda do Himalaia. Eu já começo o sal na primeira refeição da manhã, bastante sal. A minha pressão é 11/7. Para quem está curioso. Tá bom? Aqui, ó, as glândulas adrenais precisam de sódio. Dieta baixa em sal e adrenais. A adenipófise é estimulada, aumenta o ACTH, aumenta as adrenais, aumenta a aldosterona, aumenta a retenção de sódio, aumenta a pressão arterial. Então é o contrário. A aldosterona causa exposição de potássio e magnésio. Então tira o sal pela culatra. A glândula tireoide. Dieta baixa em sal e tireoide. Adenipófise. Estimula o TSH. O TSH vai produzir o T4, a tireoide vai produzir o T4, T3. Vai ter efeitos no metabolismo. Diminuição do cloreto aumenta a absorção do bromo. Isso é que você tem que guardar. Diminuição do cloreto aumenta a absorção do bromo. O bromo aumenta 733% a vida média dele na hora que eu tenho deficiência de cloreto. E onde é que eu obtenho deficiência de cloreto? Numa dieta hipossódica. Então eu estou causando dieta hipossódica, causa hipotiroidismo tipo 2. Põe isso na cabeça. Dieta hipossódica causa hipotiroidismo tipo 2. O processo de detox. Então, se eu quero fazer um detox de flúor, de cloro, de bromo, eu tenho que ter uma dieta hipersódica. Eu tenho que comer mais sal. É o contrário. Conclusões. Os sais não são iguais. Uma coisa é sal cloreto de sódio, outra coisa é sal integral. Você vai recomendar para o seu paciente sal integral. A diferença é brutal. Segundo, dieta hipossódica causa mais dano que benefício. Essa é a nossa mensagem de hoje. Você está prejudicando mais do que ajudando. Terceiro, dieta hipossódica leva à resistência insulínica, causa diabetes. Se já é diabético, descompensa. O sal é um agente desintoxicante. Elimina os halógenos. O sódio é fundamental na fadiga adrenal. O sódio é fundamental na bomba sódio-potássio. Se você não tiver sódio e potássio, você não tem potencial de ação. Se você não tem potencial de ação, você não tem despolarização celular. Você fica fadigado. Você não consegue conduzir o sistema, mandar um comando nervoso, ele não chega lá, porque está interrompido o processo. A dieta hipossódica leva ao hipotiroidismo. Tudo isso eu falei para vocês. Tudo isso. Então, o que você tem que fazer? Você não precisa acreditar em mim. Você faz o seguinte: você primeiro muda os hábitos na sua casa. Você pega o seu pai, o seu avô, e coloca ele, leva para ele de presente um sal rosa do Himalaia. Ele começa a comer, ele começa a ingerir, ele começa a melhorar. Você fala: opa, cuidado. Se ele está tomando vários remédios para ir para a pressão, ele corre o risco de ter crise de hipotensão. Porque ele não vai precisar daqueles remédios mais, porque a pressão vai começar a cair. O único problema que você tem que ter é o seguinte: tem que ter cuidado para não ter crise hipotensiva. Porque o remédio vai começar, o efeito do magnésio, do potássio, do sal integral vai começar a atuar, e ele vai começar a ter a queda de pressão, vai começar a diminuir. Ele não vai precisar dos remédios. Aí você vai tirando, até que você tira tudo. Porque é assim que tem que ser. Hipertensão não é uma doença. Hipertensão é um estado, é um marcador mostrando para você que alguma coisa está equivocada. E você tem que descobrir o que é, tirar isso do paciente e a pressão vai voltar ao normal. Claro, se o paciente ficou hipertenso 40 anos, ele já criou fibrose. Ele vai diminuir a pressão, mas não vai voltar à normalidade. Porque já é muitos anos ali
de fibrose na artéria. Todos vão ter uma resposta. Uns vão curar, os outros não vão curar. Eles vão melhorar. Certo? Mais uma mudança de paradigma. Não é verdade? Estou aberto para perguntas. Fala. O paciente com a proteína C reativa alta é hipertenso. O paciente com hipotiroidismo é hipertenso. O paciente com ácido úrico elevado é hipertenso. O paciente com dieta hipossódica é hipertenso. Então você tem que ver, com deficiência de minerais, é hipertenso. Então você tem que procurar as causas. Por exemplo, se tudo está normal, só está o ácido úrico elevado, alopurinol é o melhor. Alopurinol, apesar de ser um remédio, eu recomendo. É um dos poucos remédios que eu uso. É alopurinol, que tem um efeito muito interessante em baixar o ácido úrico, tem um efeito muito interessante em antioxidante, inclusive está sendo usado hoje nos Estados Unidos como remédio de anti-envelhecimento. Estão fazendo estudos com ele. Como estão fazendo também com a metformina. Até já chegou a notícia aqui no Brasil, saiu até no Jornal Nacional, acho. Mostrando que começou um estudo agora nos Estados Unidos, semana retrasada, de 5 anos, para mostrar o efeito anti-envelhecimento da metformina, que eu acho que não vai poder mostrar, porque nesses 5 anos vai ter deficiência de B12, vai ter deficiência de B9, vai ter deficiência de coenzima Q10, e eles não vão saber fazer o diagnóstico. Eles estão usando 500 miligramas, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Há 5 anos é o suficiente para causar essas deficiências, eu acho, na minha opinião. Fala, Zé. O paciente que tem dieta hipossódica, quanto ele deve ingerir de sal integral, sal do Himalaia por dia, mais ou menos? Acho que você tem que liberá-lo. Ele não vai fazer isso em excesso. Você libera, você fala assim, ó, primeiro, você vai passar a cozinhar com sal integral, como é na minha casa, como deve ser na casa de vocês. Não vai ter aquela preocupação de, não pode pôr sal. E ele vai, no almoço, no jantar, jogar o sal em cima da comida, só isso. Não tem nada de especial. Tem gente que, inclusive, né, faz cápsula, né? Você não vende cápsula de sal? O cardiosal. Você quer falar do cardiosal? Dá o microfone para ela. O cardiosal é mágico também. O cardiosal, fala aí melhor do que eu. Eu sou o pai da criança, mas vamos lá. O cardiosal é um sal baseado no estudo, né, que eles fizeram na Finlândia. Na Finlândia. Então, é uma mistura de cloreto de sódio, potássio, magnésio, numa proporção equivalente, onde a gente vende a mistura seca. Aí a pessoa em casa completa com água e vai usar aquilo diluído em água ou para salgar um alimento. E é um recurso, doutor Lair, que tem médicos que estão usando para não criar problemas, né, com essa história de que vai tomar sal e para não conflitar com outros colegas. E aí eles receitam cardiosal e é um medicamento para Deixa eu contar a história do cardiosal para eles entenderem. Na Finlândia, era o país com maior incidência de doença cardiovascular no mundo. Para vocês terem uma ideia. Aí um cardiologista lá, que eu não me lembro o nome agora, ele propôs ao ministro da Saúde para dividir o país em 2 metades. Numa metade ia continuar usando o que estava usando, e na outra metade ele ia introduzir o cardiosol. Tá? E aí foi feito pelo governo isso. Aí eles introduziram o cardiosol, e a doença cardiovascular foi caindo, para ficar uma das menores do mundo. Aí eles aplicaram do outro lado do país, e hoje eles usam isso, o governo distribui isso, o cardiosol. Entendeu? Você tem aí, agora, para buscar lá, não. Vai lá perto de cardiosol. Cardiosol. O nome cardiosol, quem criou fui eu, tá? Não chama isso. Isso aí já é uma estratégia de marketing para... Mas é o cardiosol. Aí você pode passar o cardiosol em cápsula, por exemplo, né? Hein? Não, mas o cardiosol, eu vou te dizer, ele é melhor do que os outros sais, tá? Porque ele não foi eu que inventei.
Porque ele fez isso de um jeito e ele provou que pegou a maior incidência de doença cardiovascular do mundo e baixou para uma das menores. Então está super provado, né? Super provado. Eu assisti a aula desse cara, explicando isso. Ele foi falando, ele dava aula nos Estados Unidos, mostrando isso. Impressionava todo mundo. Por causa do polimorfismo genético que é diferente. Aí, nós não temos... Aqui está. Como é que explica como é que é? Aqui, vem o sal aqui. Aí você completa com água. Isso aqui vira um conta-gotas. Você vai testar o cardiosal, você tem outra opção. Mas a proporção, por exemplo, esse aqui é muito rico em magnésio, muito rico em potássio, né? E tem mais uma outra substância, qual é? Elisina. Elisina. Então tem um truque aí. Sódio, magnésio, potássio e lisina. Se você trabalha com biorressonância, você tem que ir testando. Eu já escutei isso que a Cláudia está falando, eu já escutei de outros médicos, que eles nunca viram alguém dar negativo para sal do Himalaia. Você sabe que tem um aplicativo no iPhone, você pode baixar um aplicativo de uma bússola para saber o norte, né? Tá. Então, não, primeiro você coloca aqui, por favor. Coloque aqui. Vamos lá, tá bom. Tá calibradinho, tá? Ó. Agora pega aí. Segura lá. Com fé, menina. Ó. Pode trazer um por um aqui que vai dar positivo. Alguém se desconfia? Vem cá. Tem alguém? Ninguém, tá. O doutor Batman Gelid. Você conhece a história do Dr. Batman Gelid? Ele era um iraniano, ele nasceu no Irã, fez o ginásio na Escócia, fez a faculdade de medicina na Inglaterra, voltou para o Irã, guarde isso para mim, põe na minha pastinha, tá? Foi preso por questões políticas, ele recebeu uma pena de 31 meses para ficar preso. Aí ele tinha 3 mil presidiários com ele. Ele era o único médico, tudo ia para ele. Aí ele começou, como ele não tinha nada, a única coisa que ele tinha era água e sal. Ele começou a dar água e sal, e começou a curar todo mundo com água e sal. Aí, quando terminou o tempo dele, ele pediu para ficar mais 3 ou 4 meses. Nunca vi isso. Ele pediu para continuar preso, para terminar os estudos dele. E ele terminou os estudos, usando o presidiário, escreveu 6 livros, e ele cura. Ele diz que água e sal cura asma, cura não sei o quê. Na hora que você põe água e sal, você cura. Ele cura enxaqueca. Então, isso aí é impressionante, o livro dele. Vale a pena você ler. Entendeu? Então, se você põe o sal integral com água, é um grande remédio. Eu mandei o sal rosa para minha mãe, ela é hipertensa. E meu irmão não deixou ela fazer o uso. Meu irmão é médico. É médico. Esse é o problema. É lá do interior. Só que ela tomou escondido. Tomou escondido dele. E o que? Já tem uns 6 meses que ela não usa mais o antihipertensivo dela. Gostou? 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 É assim que você vai escutar. Ela contou para ele tem o quê? Tem uns 2 meses atrás que está usando sal. E ele falou que vai começar a usar também, que ele ficou hipertenso. Tá meio, agora é impressionante. Você vê o valor que isso tem um depoimento? Por enquanto é teoria. Na hora que ele fala, você fala, opa, peraí, está chegando perto da minha casa, pô. Minha mãe também está com pressão alta, está tomando remédio. Será que é um jeito de eu tirar com sal? Você já começou a pensar. Aí você vai, faz e funciona. Querido, se não funcionasse, eu não falava aqui. Eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho muita coisa para falar de medicina. Eu não vou perder tempo com o que não funciona, não.